Aos meus 55 anos, eu estava prestes a me casar pela segunda vez e recomeçar minha vida. 2 horas antes da cerimônia, decidi fazer uma surpresa romântica ao meu noivo e me escondi no closet da suíte nupcial. Percebi que outra pessoa entrava no quarto com o meu noivo. Ao reconhecer a voz, meu coração disparou. Mas, antes de continuarmos, me siga para mais histórias como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas narrativas chegam. Meu nome é Sofia. Tenho 55 anos e achava que finalmente tinha encontrado a paz que tanto buscava. Depois de 15 anos de viuvez, criando meu filho sozinha e dedicando cada minuto da minha vida à empresa que ergui do zero, eu estava prestes a me casar de novo. Ricardo era tudo o que eu sempre sonhei. Gentil, atencioso, bem-sucedido. Ele surgiu na minha vida quando eu menos esperava, em um evento beneficente que minha empresa patrocinava em um hotel de luxo no coração da Avenida Berrini, em São Paulo. Foi amor à primeira vista, ou pelo menos foi o que eu pensei. Naquela manhã de sábado, faltavam apenas 3 horas para a cerimônia. Eu estava no salão de beleza que haviam montado especialmente para mim no Hotel 5 Estrelas, onde o casamento seria realizado. Meu vestido estava pendurado ali, um elegante modelo em tom champanhe que escolhi com tanto esmero. Nada de branco, nada de véus extravagantes. Aos 55 anos, eu queria algo sofisticado, discreto, que refletisse quem eu realmente era. A maquiadora trabalhava em meu rosto enquanto eu me olhava no espelho e via uma mulher diferente daquela que fui aos 30 anos no meu primeiro casamento. Meu rosto tinha rugas de expressão, marcas de quem viveu, sofreu e venceu. Meu cabelo, antes totalmente castanho, agora tinha fios brancos que eu fazia questão de manter. Eu não tinha vergonha da minha idade. Pelo contrário, cada ano vivido era uma conquista. Meu filho, Heitor, estava lá embaixo recebendo os convidados, junto com Ricardo. Heitor tinha 32 anos e sempre foi o centro da minha vida. Depois que perdi meu primeiro marido em um acidente de carro, eu me dediquei por completo a criar meu filho e a tocar meu negócio. A empresa de importação que fundei cresceu além das minhas expectativas. Hoje éramos líderes no mercado, com contratos milionários e uma reputação sólida. Quando apresentei Ricardo a Heitor, há 6 meses, fiquei radiante com a reação do meu filho. Ele abraçou Ricardo calorosamente e disse que só queria me ver feliz. Disse que eu merecia recomeçar, que havia passado tempo demais sozinha. Aquelas palavras me encheram de alegria. Ver meu filho apoiando meu novo relacionamento parecia a bênção final de que eu precisava para seguir em frente. Ricardo era 10 anos mais jovem que eu, tinha 45 anos e trabalhava como consultor financeiro. Conhecia muita gente, tinha contatos importantes. Ele me ajudou a expandir os negócios, me apresentou a investidores e abriu portas que eu nem sabia que existiam. Era carismático, sempre bem vestido, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Meu coração, que eu achava ter esquecido como amar romanticamente, voltou a bater mais forte. Enquanto a maquiadora aplicava o último toque de blush, uma ideia surgiu na minha cabeça. Queria fazer uma surpresa para Ricardo. Queria vê-lo entrando na suíte nupcial, observar o rosto dele antes de me revelar. Seria um momento íntimo, especial, só nosso. Peguei meu celular e enviei uma mensagem à minha assistente, pedindo o cartão extra da suíte onde passaríamos nossa primeira noite como marido e mulher. Ela respondeu rapidamente, dizendo que deixaria o cartão na recepção. Eu sorri para o meu reflexo no espelho. Aos 55 anos, eu ainda podia ser espontânea e romântica. A vida não havia terminado só porque eu tinha rugas e cabelos brancos. Eu estava viva, apaixonada e prestes a iniciar um novo capítulo. Quando a maquiagem ficou pronta, dei uma folga à equipe por uns minutos, dizendo que precisava de um tempo sozinha para me recompor. Assim que saíram, peguei minha bolsa e saí discretamente pela porta lateral do salão de beleza. O corredor do hotel estava tranquilo. A maioria dos funcionários estava ocupada preparando o salão de festas no andar de baixo. Peguei o elevador até o 10º andar, onde ficava a suíte presidencial que Ricardo e eu usaríamos. Meu coração palpitava acelerado, não por nervosismo, mas por uma alegria genuína. Sentia-me uma adolescente aprontando uma travessura. Passei pela recepção do andar,
Peguei o cartão que minha assistente havia deixado e caminhei pelo corredor silencioso até a porta da suíte 100. Aproximei o cartão do sensor e a porta se abriu com um clique suave. O quarto estava impecável. A cama king size coberta com lençóis brancos imaculados, pétalas de rosas vermelhas espalhadas artisticamente, champanhe gelado em um balde de prata. Tudo estava perfeito, exatamente como eu havia planejado. Olhei em volta, procurando o lugar ideal para me esconder. Meu vestido era muito volumoso para eu caber debaixo da cama. O banheiro seria óbvio demais. Meus olhos pararam no grande closet embutido perto da janela. Era espaçoso, com portas de correr que deixavam uma pequena fresta quando não estavam completamente fechadas. Abri o closet e vi que estava vazio, exceto por alguns cabides e 2 roupões brancos pendurados. Havia espaço suficiente para eu me ajeitar lá dentro sem amassar muito meu vestido. Respirei fundo e entrei, fechando a porta de correr quase por completo, deixando apenas uma pequena abertura pela qual eu podia ver o quarto. A luz que entrava pela fresta era suficiente para eu ver a cama e a porta de entrada. Eu podia ver, mas dificilmente alguém me veria ali dentro. Recostei-me na parede do fundo do closet e esperei. Meu plano era simples. Quando Ricardo entrasse, eu sairia e o surpreenderia. Imaginei o sorriso dele, a surpresa em seus olhos. Seria um momento especial que guardaríamos para sempre. Os minutos passavam lentamente. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo no silêncio do quarto. O perfume das rosas preenchia o ar. De onde eu estava, conseguia ver o reflexo da janela no espelho da penteadeira. O céu lá fora estava azul, sem nuvens. Tudo conspirava para que aquele fosse o dia perfeito. De repente, ouvi passos no corredor. Eram passos pesados, masculinos. Meu coração acelerou. Seria Ricardo. Ainda faltavam 2 horas para a cerimônia. Talvez ele tivesse vindo checar se estava tudo em ordem no quarto. Eu sorri na escuridão do closet, preparando-me para o momento da surpresa. Ouvi o som do cartão passando no sensor. A porta abriu e os passos entraram. Pela fresta, vi um par de sapatos masculinos, mas não eram os mocassins italianos que Ricardo sempre usava. Eram tênis casuais, desgastados. Franzi a testa, confusa. Quem seria? Então, ouvi uma voz que me congelou por completo. Já estou aqui. Você demorou. Era a voz do meu filho. Era Heitor. Minha mente entrou em pânico. O que Heitor estava fazendo ali? Por que ele estava na suíte nupcial? Prendi a respiração, tentando entender. Talvez ele tivesse vindo checar algo para mim. Talvez quisesse se certificar de que tudo estava perfeito. Mas por que aquele tom de voz? Parecia impaciente, até irritado. A porta abriu-se novamente. Outros passos entraram. Desta vez, reconheci imediatamente os sapatos. Eram os mocassins de Ricardo. Meu noivo estava ali, com meu filho, no quarto onde passaríamos nossa primeira noite juntos. Desculpa a demora, disse Ricardo. A voz dele estava diferente. Não era o tom doce e gentil que ele sempre usava comigo. Era frio, objetivo. Tive que me livrar daquelas tias fofoqueiras da sua mãe. Sua mãe. Ele estava falando de mim, me chamando de sua mãe para Heitor. Um calafrio percorreu minha espinha. Algo estava muito errado. Quanto tempo mais vamos ter que aguentar essa farsa? Perguntou Heitor, e o desprezo em sua voz era inconfundível. Estou cansado de fingir que estou feliz com esse casamento ridículo. Minhas pernas quase falharam. Eu me segurei na parede do closet, tentando processar o que estava ouvindo. Farsa. Casamento ridículo. Do que meu filho estava falando? Calma, respondeu Ricardo, e eu podia ouvi-lo caminhando pelo quarto. Só mais algumas horas. Depois da cerimônia, depois que ela assinar os papéis do regime de comunhão universal de bens, a parte difícil terá acabado. Meu sangue gelou nas veias. Comunhão universal de bens. Nós havíamos acertado separação de bens. Eu havia insistido nisso. Ricardo havia concordado, dizendo que o amor dele por mim não tinha nada a ver com dinheiro. Os papéis que minha advogada preparou especificavam claramente a separação de bens. Tem certeza de que ela vai assinar sem ler? Perguntou Heitor. Sua voz soava ansiosa. A minha mãe é esperta. Ela sempre lê tudo antes de assinar. Ricardo riu. Foi uma risada baixa, cruel, que eu jamais tinha escutado. Seu trabalho foi criar o ambiente emocional perfeito. Você fez muito bem, por sinal. Aquele discurso na festa de noivado,
sobre como você só queria me ver feliz, sobre como eu merecia o amor de novo. Brilhante. Ela ficou tão comovida que nem questionou quando sugeri trocarmos de advogado. Minha mente voltou a 3 semanas atrás. Ricardo havia sugerido que usássemos o advogado dele para preparar os documentos do casamento, dizendo que o homem era especialista em direito de família e que agilizaria tudo. Eu, confiante e apaixonada, acedi. Nunca imaginei. E depois? Perguntou Heitor. Depois que ela assinar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir meu próprio coração martelando contra minhas costelas. Cada segundo parecia uma eternidade. Depois, disse Ricardo lentamente, a gente viaja na lua de mel, aquele cruzeiro pelo Caribe que ela tanto queria. Água por toda parte, muitas oportunidades para acidentes. Não, aquilo não podia estar acontecendo. Eu devia estar tendo um pesadelo. Talvez o estresse do casamento, a ansiedade, tudo aquilo estivesse me fazendo alucinar. Mas a voz do meu filho cortou qualquer esperança de que aquilo fosse fruto da minha imaginação. Um acidente no mar, disse Heitor, e havia uma excitação perturbadora em seu tom. Sem corpo para investigar muito. Perfeito. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, silenciosas e quentes. Meu filho, meu próprio filho estava planejando minha morte. O rapaz que eu criei, pelo qual sacrifiquei tudo, estava conspirando para me matar. Aprendi com os melhores, continuou Ricardo, e eu podia ouvi-lo sentar-se na cama. Já fiz isso 2 vezes antes. Funciona como um relógio. 2 vezes antes. Meu estômago se revirou. Ele havia feito isso antes? Havia matado outras mulheres? Conta sobre elas, pediu Heitor, e a curiosidade mórbida em sua voz me causou náuseas. Ricardo suspirou, como se estivesse rememorando lembranças agradáveis. A primeira foi Marcela, viúva, 52 anos, dona de uma rede de drogarias em Belo Horizonte. Casamos depois de 8 meses de namoro, lua de mel em Cancún. Ela se afogou durante um mergulho. O instrutor disse que provavelmente ela entrou em pânico ao ver uma arraia. Muito trágico. Ele fez uma pausa e eu pude ouvi-lo mexendo em algo. Eu herdei tudo. A família dela até me ofereceu para continuar administrando os negócios. Fiquei 6 meses. Tempo suficiente para vender tudo discretamente. Saí com quase 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Ele estava falando de vidas humanas como se fossem transações comerciais. E a segunda? Insistiu Heitor. Ah, Beatriz, respondeu Ricardo com um falso suspiro nostálgico. Empresária do ramo da construção civil em Porto Alegre. 58 anos. Viúva também. Essa foi um pouco mais difícil. Muito controladora, muito envolvida nos negócios. Demorei 1 ano para ganhar a confiança dela por completo. Como você fez? Ilha particular na Grécia. Aluguel privado. Só nós 2. Ela escorregou nas pedras durante uma caminhada matinal, bateu a cabeça e caiu no mar. Encontraram o corpo 3 dias depois. A investigação concluiu o acidente. Fiquei arrasado. Chorei no funeral. Toda a encenação. A família dela me abraçou, me consolou. Herdei participação de 40% na empresa. Vendi tudo em menos de 1 ano. Eu estava tremendo incontrolavelmente dentro do closet. Aquele homem, aquele monstro que eu havia deixado entrar na minha vida, na minha cama, nos meus negócios, era um assassino em série. E meu filho sabia. Pior, meu filho estava ajudando. E a minha mãe vai ser a terceira, disse Heitor. E não havia emoção alguma na sua voz. Era como se estivesse falando do clima. A melhor de todas, confirmou Ricardo. O seu império de importação vale muito mais do que os negócios das outras 2 juntas. Estamos falando de pelo menos 50 milhões de reais em ativos líquidos, sem contar os imóveis e investimentos. Com você como único herdeiro e eu como viúvo com direito à metade de tudo pela comunhão universal de bens, vamos rachar uma fortuna. 50 milhões de reais. Era mais ou menos isso. Eu havia construído tudo do zero, trabalhado 16 horas por dia durante anos, e agora descobria que meu próprio filho via todo aquele esforço apenas como dinheiro esperando ser roubado. Quando você vai transferir minha parte? Perguntou Heitor. Paciência, respondeu Ricardo. Primeiro, deixamos passar o luto adequado. 6 meses, talvez 1 ano. Depois, eu começo a vender os ativos discretamente. Você receberá sua metade, conforme o combinado. 25 milhões de reais.
Dinheiro suficiente para você nunca mais ter que trabalhar na vida. Eu mereço, disse Heitor com amargura. Passei a vida inteira sendo o filho perfeito. Estudei o que ela quis. Trabalhei na empresa como um escravo. Fingi interesse por esse negócio chato de importação. Tudo para garantir que, quando ela morresse, eu herdasse tudo. Cada palavra era uma facada no meu coração. Eu havia dado tudo por aquele rapaz. Paguei as melhores escolas, a melhor universidade. Dei-lhe um cargo importante na empresa, mesmo quando ele demonstrava pouco interesse. Eu achei que ele só precisava de tempo para amadurecer, que eventualmente se apaixonaria pelo negócio como eu. Você fez a parte mais difícil, disse Ricardo. Me apresentar a ela, construir a confiança, fazer com que ela me visse como o genro perfeito. Seu trabalho foi essencial. Genro perfeito. As peças começaram a se encaixar na minha mente. Tinha sido Heitor quem sugeriu que fôssemos àquele evento beneficente onde conheci Ricardo. Heitor, quem insistiu que Ricardo era um bom homem, que eu deveria dar uma chance ao amor. Heitor, quem ajudou a planejar nosso primeiro encontro, que estava sempre ali incentivando a relação. Tudo havia sido um plano desde o início. Tem certeza de que não tem como rastrearem isso até a gente? Perguntou Heitor, soando preocupado pela primeira vez. Nenhuma, garantiu Ricardo. Eu sou cuidadoso. Nunca uso o mesmo método 2 vezes. Nunca deixo evidências. Nas 2 vezes anteriores, sequer houve investigação a fundo. Mulheres mais velhas, acidentes durante viagens. É um padrão comum. As autoridades sequer suspeitam. E se alguém desconfiar? De quê? Riu Ricardo. De um marido apaixonado que perdeu tragicamente a esposa em um acidente? De um filho dedicado que está de luto pela mãe? Nós somos vítimas, Heitor. E vítimas não são suspeitas. Eles continuaram conversando sobre detalhes, sobre como Ricardo garantiria que eu usasse um colete salva-vidas defeituoso durante um passeio de barco, sobre como ele já tinha subornado um dos funcionários do cruzeiro para que testemunhasse que eu estava bebendo muito, que estava agindo de forma imprudente, sobre como Heitor encenaria o filho devastado. Talvez até desmaiasse no funeral, para causar mais comoção. Eu escutava tudo dentro daquele closet escuro, meu vestido de noiva amassado, minha maquiagem borrada pelas lágrimas. A mulher que entrou naquele quarto meia hora atrás já não existia. Aquela Sofia, ingênua e apaixonada, havia morrido. Em seu lugar, nascia outra pessoa. Alguém que acabava de perder tudo o que amava, mas que não perderia a vida. Precisamos descer, disse Ricardo finalmente. A cerimônia começa em 1 hora. Sua mãe deve estar se perguntando onde você está. Que se preocupe, respondeu Heitor com desdém. Daqui a alguns meses ela não vai mais se preocupar com nada. Eles riram. Riram da minha morte planejada. Riram do quanto eu era boba e confiante. Riram do quão fácil seria me enganar até o fim. Ouvi passos se afastando. A porta abriu e fechou. Depois, silêncio. Fiquei ali parada, incapaz de me mover. Meu corpo inteiro tremia. As pernas estavam bambas, como se fossem desabar a qualquer momento. Quanto tempo passei ali? Não sei dizer. Pode ter sido 5 minutos ou 30. Finalmente, com um esforço imenso, empurrei a porta do closet e saí. Cambaleei até a cama e me sentei. Ou melhor, desabei sobre ela. As pétalas de rosas grudaram no meu vestido. O champanhe continuava gelado no balde, indiferente à tragédia que acabava de ocorrer naquele quarto. Olhei para o espelho da penteadeira e vi meu reflexo. Meus olhos estavam vermelhos, o rímel escorrido formando linhas negras no meu rosto. Parecia uma noiva fantasma, uma versão distorcida daquela mulher feliz que estava no salão de beleza 1 hora atrás. Meu celular vibrou no bolso do vestido. Era uma mensagem de Heitor. Mãe, onde você está? Estamos te procurando. A cerimônia começa em 45 minutos, seguida de outra de Ricardo. Meu amor, estou ansioso para te ver no altar. Te amo, te amo. Aquelas palavras que antes me enchiam de alegria, agora me causavam repulsa física. Eu tinha que sair dali, tinha que pensar. Mas fazer o quê? Se eu simplesmente cancelasse o casamento, eles saberiam que eu descobri algo. Ricardo poderia sumir. E eu não teria provas do que ouvi. Ele já tinha feito antes, 2 vezes. E saído impune. Era experiente, cuidadoso. E Heitor, meu filho. Como eu provaria que meu próprio filho estava tentando me matar? Quem acreditaria em mim?
Eu mesma estava tendo dificuldade em acreditar. Peguei meu celular e, com as mãos trêmulas, abri o aplicativo de gravação de voz. Olhei o tempo. 42 minutos. Tudo havia sido gravado. Cada palavra, cada detalhe do plano assassino estava ali, naquele pequeno arquivo de áudio. Mas seria o suficiente? Seria admissível em um tribunal? E mesmo se fosse, o que aconteceria? Meu filho iria para a cadeia. O rapaz que carreguei no colo, que ensinei a andar, que consolei em cada pesadelo. Mesmo depois de tudo o que ouvi, a parte de mim que era mãe sentia uma dor lancinante só de pensar nisso. Levantei-me da cama com dificuldade. Eu precisava agir e precisava agir rápido. Fui ao banheiro da suíte e olhei novamente meu reflexo, desta vez sob a luz crua dos espelhos. Peguei uma toalha e limpei cuidadosamente o rímel escorrido. Recompus a maquiagem o melhor que pude com os produtos que tinha na bolsa. Minha mente trabalhava em velocidade máxima. Eu tinha 40 minutos. 40 minutos para decidir se eu destruía minha própria vida ao expor meu filho, ou se eu simplesmente fugia e deixava tudo para trás. 40 minutos para escolher entre justiça e maternidade. Mas então, lembrei-me das outras mulheres, Marcela e Beatriz. Elas tinham família, filhos que choraram por elas, pais idosos que foram privados de se despedir de suas filhas. E quantas outras mulheres seriam as próximas vítimas se eu não fizesse nada? Ricardo havia transformado isso em um negócio. Era meticuloso, paciente, eficiente, e agora tinha um sócio em Heitor, alguém que poderia continuar o trabalho, aperfeiçoar o método, encontrar novas vítimas. Não, eu não podia deixar aquilo acontecer, mas também não podia simplesmente ir à polícia naquele momento. Seria a minha palavra contra a deles. E eu sabia o quão convincente era Ricardo. Não tinha sido ele quem me conquistou por completo em 6 meses, quem ganhou a confiança da minha família, dos meus amigos, dos meus sócios. Eu precisava de um plano e precisava executá-lo. Agora, peguei meu celular e enviei uma mensagem para minha advogada particular, Doutora Cláudia, uma mulher em quem eu confiava há anos. Emergência absoluta. Preciso de você no hotel agora. Suíte 100. Não conte a ninguém. É questão de vida ou morte. Ela respondeu em segundos. A caminho. Chego em 15 minutos. Em seguida, enviei outra mensagem. Desta vez para Marcos, meu chefe de segurança pessoal, um ex-policial que trabalhava comigo há uma década. Preciso de você na suíte presidencial. Urgente. Venha sozinho e discretamente. Enquanto esperava, fui ao laptop que estava na escrivaninha do quarto. Era meu laptop pessoal, que eu havia pedido para deixarem ali, para trabalhar durante a lua de mel. Conectei meu celular e transferi o arquivo de áudio para o computador, fazendo 3 cópias de segurança em diferentes serviços de nuvem. Depois, criei um documento novo e comecei a escrever. Escrevi tudo o que havia ouvido, cada detalhe, cada palavra, os nomes das vítimas anteriores, Marcela e Beatriz, os métodos usados, os valores mencionados. Escrevia em formato de testemunho, datado e assinado digitalmente. 15 minutos depois, bateram discretamente na porta. Era a doutora Cláudia. Ela entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si. Os olhos dela se arregalaram ao me ver. Sofia, o que aconteceu? Você está bem? Eu fiz um sinal para que ela se sentasse e lhe entreguei fones de ouvido. Escute isso. Tudo. Eu pus o áudio para tocar. Vi a expressão dela mudar enquanto ouvia. De confusão para choque, de choque para horror, de horror para fúria contida. Quando terminou, ela estava pálida. Meu Deus! Ela sussurrou. Seu filho e Ricardo. Sofia, precisamos ligar para a polícia agora. Ainda não, respondi. Minha voz estava surpreendentemente calma. Preciso que você faça algo primeiro. Preciso de documentos rapidamente. Eu expliquei meu plano. A doutora Cláudia me olhou como se eu estivesse louca, mas depois assentiu lentamente. É arriscado. Muito arriscado. Eu sei, mas é a única forma de garantir que eles não escapem. Ricardo fez isso antes, 2 vezes. Ele é cuidadoso. Se a gente simplesmente cancelar o casamento agora, ele vai sumir. E Heitor vai inventar uma história. Vai dizer que estou confusa. Talvez até questione minha sanidade. Outra batida na porta. Era Marcos. Abri e ele entrou. A postura militar dele era evidente, mesmo de terno.
Quando ele ouviu o áudio, a mandíbula se tensionou. Eu posso resolver isso de outras formas, ele disse baixo, e o tom em sua voz deixava claro que tipo de resolução ele tinha em mente. Não, respondi firmemente. Isso tem que ser feito da maneira correta, legal. Eles vão pagar pelo que fizeram, mas dentro da lei. Eu expliquei aos dois qual era o meu plano. Eles tentaram me dissuadir. Argumentaram que era perigoso demais, que eu estava pondo minha vida em risco, mas eu estava decidida. Sofia, disse Cláudia pegando minhas mãos. Você tem certeza disso? Uma vez que a gente começar, não tem volta. Eu olhei para ela, depois para Marcos. Meu filho planejou me matar. O homem que eu amava é um assassino em série. Não há que voltar aqui. Só há justiça ou morte. E eu não vou morrer. Eles trocaram um olhar e depois assentiram. A doutora Cláudia começou a trabalhar em seu laptop, preparando os documentos que eu pedi. Marcos fez algumas chamadas discretas, organizando o que seria necessário. Eu voltei ao banheiro e recompus completamente minha aparência. 30 minutos depois, eu parecia novamente uma noiva radiante. Por fora, pelo menos. Por dentro, eu era outra pessoa. Uma pessoa mais fria, mais dura, mais determinada. Olhei para Cláudia. Pronto? Ela assentiu, me mostrando os documentos em seu tablet. Tudo certo. Mas Sofia, última chance de mudar de ideia. Eu não vou mudar, respondi. Assinei digitalmente cada documento que ela preparou. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para Heitor. Desculpa a demora, querido. Estava terminando uns detalhes. Estou descendo agora. Para Ricardo. Meu amor, nos vemos no altar em 10 minutos. Mal posso esperar. Marcos me escoltou discretamente até o elevador de serviço. Cláudia seguiu por outro caminho, levando seu laptop e uma cópia de tudo. Eu havia instruído exatamente o que fazer e quando fazer. Quando cheguei ao salão onde seria a cerimônia, a música já estava tocando. Meus convidados estavam todos sentados, elegantemente vestidos, sorrindo em expectativa. Heitor estava ao lado de Ricardo, perto do altar improvisado. Meu filho me viu e sorriu. Foi um sorriso caloroso, perfeito. Ele era bom nisso. Sempre foi. Quantas vezes ao longo dos anos eu havia interpretado mal as expressões dele? Quantas vezes confundi as manipulações dele com amor genuíno? Ricardo se virou quando a marcha nupcial começou. Os olhos dele se iluminaram ao me ver. Ele levou a mão ao peito, em um gesto que parecia comovido. A encenação perfeita do noivo apaixonado. Eu caminhei pelo corredor sozinha. Não tinha pai para me entregar. Ele havia falecido anos atrás. Sempre pensei que seria Heitor quem me levaria ao altar, mas ele havia recusado educadamente, dizendo que preferia ficar ao lado de Ricardo, como padrinho. Agora eu entendia por que eles queriam estar juntos, apresentando uma frente unida. A cada passo que eu dava, sentia os olhares dos convidados sobre mim. 200 pessoas que não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. 200 testemunhas do que eu estava planejando. Cheguei ao altar. Ricardo estendeu a mão para mim. Eu a peguei. A mão dele estava quente, firme. A mão de um assassino. Você está linda, ele sussurrou. Obrigada, respondi com um sorriso. O celebrante, um juiz de paz que Ricardo havia sugerido, iniciou a cerimônia. Ele falou sobre amor, compromisso, companheirismo. Cada palavra soava como uma piada cruel. Olhei para Heitor, ao lado de Ricardo. Meu filho me observava com uma expressão que agora eu reconhecia. Não era amor, era cálculo. Ele estava avaliando se eu suspeitava de algo, se havia algum sinal de que eu sabia. Eu sorri para ele. Um sorriso de mãe orgulhosa. Vi alívio passar pelos olhos dele. Chegamos agora à troca de votos, anunciou o celebrante. Ricardo, você aceita Sofia como sua legítima esposa? Aceito, disse Ricardo, a voz dele clara e firme. Sofia, você aceita Ricardo como seu legítimo esposo? Este era o momento que mudaria tudo. Olhei para Ricardo, depois para Heitor, depois para todos os rostos expectantes à minha volta. Eu tenho algo a dizer primeiro. Falei, em voz alta e clara. Um burburinho percorreu a plateia. Ricardo franziu a testa levemente, confuso, mas ainda mantendo o sorriso. Sofia, ele disse em voz baixa. Está tudo bem. Está tudo perfeito. Está, respondi. Então, eu me virei para os convidados. Todos vocês vieram aqui hoje pensando que assistiriam a um casamento. E vocês vão assistir.
mas não o casamento que imaginavam. O silêncio no salão era absoluto. Dava para ouvir a respiração das pessoas. Ricardo tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Sofia, você está nervosa, ele disse, tentando parecer preocupado. Vamos fazer uma pausa. Você pode... Eu não estou nervosa, cortei. Eu estou perfeitamente lúcida. Talvez mais lúcida do que estive nos últimos 6 meses. Heitor deu um passo à frente. Mãe, o que está acontecendo? Você está se sentindo mal? Não me chame de mãe, eu disse. E minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Vi como ele recuou, como se tivesse levado um tapa. Eu me virei novamente para os convidados. Hoje, há cerca de 1 hora, eu estava na suíte nupcial, escondida no closet. Eu queria fazer uma surpresa romântica ao meu futuro marido. Ricardo empalideceu. Ele entendeu imediatamente aonde aquilo ia parar. Mas quem apareceu no quarto não foi só Ricardo, foi meu filho também. E eles não sabiam que eu estava lá, então conversaram livremente. Mãe, eu não sei do que você está falando, Heitor começou, mas havia pânico em seus olhos. E eu ouvi tudo, continuei, minha voz aumentando. Eu ouvi vocês planejando meu assassinato. Eu ouvi vocês rindo sobre o quão fácil seria me enganar. Eu ouvi sobre as outras 2 mulheres que Ricardo matou antes. O salão explodiu em exclamações de choque. Pessoas se levantaram. Começaram a falar ao mesmo tempo. Ricardo tentou me agarrar, mas Marcos surgiu do nada, interpondo-se entre nós. Isso é loucura, gritou Ricardo para os convidados. Ela está tendo um surto. Ela precisa de ajuda. Estou tendo um surto? Repeti. Que interessante. É a mesma tática que você usaria se eu tivesse sobrevivido ao acidente que você estava planejando, não é? Questionar minha sanidade mental. Peguei meu celular do buquê de flores que uma das madrinhas segurava. Conectei-o ao sistema de som do salão. Todos vocês vão ouvir exatamente o que eu ouvi. Apertei play. A voz de Heitor preencheu o salão. Já estou aqui. Você demorou. Seguido da de Ricardo. Desculpa a demora. Tive que me livrar daquelas tias fofoqueiras da sua mãe. Vi o rosto de Ricardo mudar de cor. De pálido para vermelho. De vermelho para cinza. Heitor tentou correr, mas Marcos o segurou pelo braço. O áudio continuou tocando. Cada palavra, cada detalhe do plano. Os convidados ouviam em choque absoluto. Algumas mulheres começaram a chorar. Homens apertaram os punhos. Quando o áudio mencionou as vítimas anteriores, Marcela e Beatriz, vi 2 mulheres na plateia se levantarem abruptamente. Eu não as conhecia. Deviam ser convidadas de Ricardo. Marcela era minha irmã, gritou uma delas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Morreu há 3 anos. Disseram que foi um acidente. A outra mulher estava tremendo. Beatriz era minha sócia. Ela se casou com um homem chamado Roberto Andrade. Mas esse homem, ela apontou para o meu noivo. Se parece exatamente com ele, só que com barba e cabelo diferente. Ricardo tentou sair, mas Marcos e outros 3 seguranças que eu havia instruído discretamente antes já bloqueavam as saídas. Vocês não entendem, gritou Ricardo. Essa gravação é falsa, foi manipulada. Sofia está obcecada. Obcecada? Ri sem humor. Você tem razão em uma coisa. Eu estava obcecada. Obcecada em acreditar que tinha encontrado o amor de novo. Obcecada em confiar no meu próprio filho. Olhei para Heitor. Ele havia desabado em uma cadeira, o rosto entre as mãos. Parte de mim, a parte que ainda era mãe, queria correr até ele, abraçá-lo, perguntar por quê. Mas a parte que o tinha ouvido rir sobre a minha morte planejada se manteve firme. Heitor, falei alto, olhe para mim. Ele levantou o rosto. Havia lágrimas ali, mas eu não conseguia dizer se eram genuínas ou apenas mais uma manipulação. Por quê? Perguntei. Você é meu filho. Eu te dei tudo. Por quê? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, algo mudou na expressão dele. A máscara caiu por completo. O que restou era algo frio, ressentido. Porque eu estou cansado, ele disse. Cansado de ser o filho perfeito, cansado de trabalhar nesse negócio chato, cansado de esperar que você morresse naturalmente para finalmente ter o que é meu por direito. Cada palavra era uma punhalada. Por direito. Você acha que tem o direito de me matar? Você ia me deixar tudo de qualquer forma, ele respondeu com um encolher de ombros. Eu só estou acelerando o processo, e sem ter que fingir que me importo mais. As pessoas ao nosso redor ofegaram. Minha melhor amiga, sentada na primeira fila,
começou a soluçar alto. Nesse momento, as portas do salão se abriram. Policiais entraram, liderados por um delegado que Cláudia havia contatado. Ela havia levado cópias da gravação diretamente para a polícia enquanto eu procrastinava a cerimônia. Ricardo Montes, também conhecido como Ricardo Silva e Ricardo Mendes, anunciou o delegado. O senhor está preso sob suspeita de 2 homicídios e conspiração para cometer assassinato. Os 2 policiais o algemaram. Ricardo tentou resistir, gritando que tudo era um mal-entendido, que eu estava louca, que ele era inocente, mas as algemas já estavam em seus pulsos. Heitor Guimarães, continuou o delegado, o senhor está preso por conspiração para cometer assassinato. Quando os policiais se aproximaram de Heitor, algo dentro de mim se quebrou. Meu filho, meu bebê. Lembrei-me de quando ele nasceu, daquele pequeno ser que pus no mundo. Do primeiro dia de aula, das noites que passei ao lado da cama dele quando estava doente. Ele me olhou enquanto era algemado. Você vai mesmo fazer isso? Sua própria família. Você deixou de ser minha família quando planejou me matar. Respondi, mas minha voz falhou no final. Eles foram levados. Ricardo, ainda gritando sua inocência. Heitor, em silêncio, olhando para o chão. Os convidados estavam em choque absoluto. Alguns tentaram me consolar, mas levantei a mão pedindo espaço. A doutora Cláudia se aproximou. Tem repórteres lá fora. A notícia já vazou. Você precisa se preparar. Eu assenti. Deixe-os entrar. Eu vou dar uma declaração. Sofia, você tem certeza? Ela perguntou. Você não tem que fazer isso agora. Você acabou de... Acabei de descobrir que meu filho e meu noivo queriam me matar. Completei. Sim, eu estou ciente. E sim, eu vou falar. Eu saí do salão. Os flashes das câmeras eram cegantes. Microfones foram empurrados para mim. Perguntas gritadas de todos os lados. Eu levantei a mão e o tumulto diminuiu. Meu nome é Sofia Guimarães. Comecei. Hoje era para ser o dia mais feliz da minha vida. Em vez disso, descobri que as 2 pessoas em quem eu mais confiava planejavam me assassinar por dinheiro. Fiz uma pausa, deixando aquilo ser absorvido. Mas eu não vou ser uma vítima. Eu não vou ser mais um nome em uma lista de mulheres que foram manipuladas e assassinadas. Eu vou usar cada recurso que eu tenho, cada contato, cada centavo, para garantir que a justiça seja feita. Um repórter gritou. Senhora Guimarães, como a senhora se sente em relação ao seu filho? Respirei fundo. Eu estou arrasada. Como mãe, estou completamente destruída. Mas como mulher, como ser humano, eu estou furiosa. E a fúria vai superar a dor. Ao menos por tempo suficiente para fazer o que tem que ser feito. Outro repórter. A senhora vai processar? Eu vou fazer mais do que processar, interrompi. Eu vou garantir que cada vítima de Ricardo seja reconhecida. Marcela e Beatriz não vão ser esquecidas como meros acidentes. E eu vou usar minha história como um alerta. Mulheres, especialmente mulheres mais velhas, são vistas como alvos fáceis. Bem, eu não sou fácil e não vou deixar que outras sejam tratadas assim. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A história se espalhou como fogo pela mídia nacional. Noiva de 55 anos, expõe plano de assassinato no altar. Estava em todos os títulos. Programas de TV me procuravam. Podcasts de true crime queriam entrevistas. Jornalistas acampavam na porta da minha casa, nos jardins. Eu dei algumas entrevistas cuidadosamente selecionadas. Cada vez que eu contava a história, ficava mais fácil. Não a dor, mas a narrativa. Eu estava transformando meu trauma em algo útil, em uma mensagem. A investigação policial avançou rapidamente. Com a gravação que forneci e o depoimento das famílias de Marcela e Beatriz, eles conseguiram um mandado de busca e apreensão completo para a casa de Ricardo. O que encontraram lá foi assustador. Havia um computador com arquivos detalhados sobre não 2, mas 5 mulheres. Marcela e Beatriz eram as que ele havia mencionado, mas havia 3 outras em cidades diferentes, todas mortas em acidentes nos últimos 10 anos. Cada uma deixou Ricardo como beneficiário de seguros de vida vultosos ou herdeiro de propriedades. Havia também uma pasta sobre mim. Continha tudo, meus horários, minhas rotas habituais, detalhes sobre minha saúde, meus medicamentos, minhas preferências. Ele havia estudado cada aspecto da minha vida com a meticulosidade de um predador estudando sua presa. E o mais perturbador, havia anotações sobre outras mulheres,
potenciais vítimas futuras, todas viúvas bem-sucedidas, todas na faixa dos 50 a 60 anos, todas com patrimônios significativos. A promotoria me chamou. Eles tinham evidências suficientes para acusar Ricardo por 5 homicídios, não apenas 2. Com a minha gravação e o testemunho que eu daria, eles tinham um caso sólido, mas havia um problema. Heitor, tecnicamente, explicou a promotora, uma mulher rigorosa chamada doutora Susana. Seu filho pode alegar que foi coagido, que tinha medo de Ricardo, que só estava cooperando para salvar a própria vida. Mas a gravação, protestei. Ele estava claramente participando voluntariamente. Estava animado com isso. Eu sei e vamos usar isso. Mas um bom advogado de defesa pode criar dúvida razoável. Ele é jovem. Pode dizer que foi manipulado por um homem mais velho e experiente. A ideia de Heitor escapar da plena punição me enfureceu. O que você precisa de mim? Seu depoimento será crucial. Mas também, Sofia, preciso que você esteja preparada. A defesa vai tentar destruir você no banco das testemunhas. Vão questionar sua estabilidade mental, suas motivações. Vão sugerir que você manipulou a gravação, que está se vingando de um filho que a decepcionou. Que tentem, respondi. O julgamento foi marcado para 6 meses depois. Enquanto isso, a mídia continuava frenética. Eles descobriram a identidade das outras 3 vítimas de Ricardo. Famílias que haviam chorado entes queridos perdidos em acidentes trágicos, agora descobriam que foram assassinatos planejados. Uma dessas famílias me contatou. A filha de uma das vítimas, uma mulher chamada Patrícia, veio ao meu escritório. Minha mãe, disse ela com lágrimas nos olhos, morreu em um incêndio há 7 anos em Campinas. Disseram que foi um curto-circuito, mas eu sempre soube que havia algo estranho. Ela era tão cuidadosa, tão meticulosa. Eu segurei a mão dela. Sinto muito, por você e por ela. Graças a você, disse Patrícia. Finalmente vamos ter respostas. Finalmente podemos processar o luto de verdade, sabendo a verdade. Aquela conversa mudou algo em mim. Eu não estava fazendo aquilo só por mim. Eu estava fazendo por Marcela, Beatriz, pela mãe de Patrícia e pelas outras mulheres que Ricardo havia transformado em estatísticas. Enquanto isso, Heitor estava na prisão, aguardando o julgamento. O advogado dele tentou negociar. Queriam que ele testemunhasse contra Ricardo em troca de uma sentença reduzida. A promotora me ligou para discutir. É uma boa oferta. Com o depoimento dele, garantimos que Ricardo nunca mais saia da prisão. E Heitor, provavelmente, receberia entre 5 a 10 anos, com possibilidade de liberdade condicional. 5 a 10 anos por conspirar para me matar, por rir sobre minha morte planejada. Não, eu disse. Ele não negocia. Vai a julgamento como Ricardo. Sofia, eu entendo a sua raiva, mas... Não é sobre raiva, interrompi. É sobre justiça. Se o deixarmos fazer um acordo, mandamos a mensagem de que conspirar para matar a própria mãe por dinheiro é algo que pode ser negociado. Não é. A promotora ficou em silêncio por um momento. Você tem certeza? O julgamento vai ser brutal para você. Eu sei, mas eu vou estar lá e vou testemunhar. Heitor tentou me contatar várias vezes. Cartas, mensagens através do advogado dele, pedidos de visita, ignorei todos. Eu não tinha nada a dizer a ele. Ou melhor, tudo o que eu tinha a dizer, diria no tribunal. A avó paterna dele, minha ex-sogra, veio me ver. Estava arrasada. Sofia, ela chorou. Ele é meu neto, meu único neto. Por favor, você não pode... Ele planejou me matar. Eu disse gentilmente, mas com firmeza. Ele riu disso. Se você ouvisse a gravação, eu ouvi. Ela admitiu, enxugando as lágrimas. A polícia me mostrou. Mas ele é um menino. Foi influenciado. Ele tem 32 anos. Não é um menino. E ninguém o influenciou a desejar a minha morte. Isso veio dele. Ela se foi chorando. Senti pena dela. Ela era inocente em tudo aquilo. Apenas uma avó que amava o neto. Mas eu não podia deixar que isso mudasse minha decisão. Os meses passaram lentamente. Eu me enfiei no trabalho, usando a empresa como distração. Ironicamente, os negócios nunca tinham ido tão bem. A publicidade, embora trágica, havia posto meu nome em evidência. Novos contratos surgiam, investidores se aproximavam. Eu usei parte dos lucros para criar uma fundação, Justiça para Ela.
dedicada a ajudar famílias de mulheres que morreram em circunstâncias suspeitas a conseguir investigações adequadas. Contratei investigadores privados, advogados, ofereci recursos para quem não podia pagar. Marcela, Beatriz e as outras 3 vítimas de Ricardo se tornaram as primeiras beneficiárias póstumas. Suas histórias foram contadas, suas mortes reinvestigadas adequadamente, suas memórias honradas. Finalmente, chegou o dia do julgamento. O tribunal estava lotado. Mídia de todo o país estava lá. As famílias das vítimas sentadas juntas, em solidariedade. Meus amigos e funcionários me apoiando. E lá na frente, separados por guardas, estavam Ricardo e Heitor. Ricardo parecia diferente, menor, de alguma forma. A confiança que ele sempre exalou havia sumido. Os ombros estavam curvados, o rosto pálido. Heitor me olhou quando eu entrei. Tentou esboçar aquele sorriso que ele sempre usava quando queria algo de mim. Desviei o olhar. O juiz entrou e o julgamento começou. A promotora apresentou o caso metodicamente. A gravação foi reproduzida para o júri. Eu vi as expressões deles mudarem de neutras para chocadas, de chocadas para enojadas. Então, chamaram a primeira testemunha. Eu me levantei e caminhei até o banco das testemunhas. Coloquei minha mão sobre a Bíblia e jurei dizer a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade. A promotora começou com perguntas básicas. Meu nome, idade, profissão. Como conheci Ricardo? Quanto tempo namoramos? Respondi tudo calma, claramente. Então, chegamos ao dia do quase casamento. Pode nos contar com suas próprias palavras o que aconteceu naquele dia? Respirei fundo. Eu estava feliz. Estava prestes a me casar com um homem que eu amava, ou ao menos pensava amar. Decidi fazer uma surpresa romântica. Queria me esconder na suíte nupcial e pegá-lo de surpresa quando ele entrasse. E o que aconteceu enquanto a senhora estava escondida? Eu ouvi passos. Achei que era Ricardo, mas reconheci a voz do meu filho, Heitor. Estranhei. Não entendi o que ele faria ali. Então Ricardo entrou também. E eles sabiam que a senhora estava lá? Não, eu estava escondida no closet. Eles pensavam que estavam a sós. Sobre o que conversaram? Fechei os olhos por um momento, deixando as palavras voltarem. Heitor perguntou por quanto tempo mais eles teriam que aguentar a farsa. Ricardo disse que só mais algumas horas até que eu assinasse os papéis do casamento. Que papéis? Eu descobri depois que Ricardo havia trocado os documentos de separação de bens que eu havia acertado por documentos de comunhão universal de bens. Ele planejava que eu assinasse sem ler, durante a cerimônia, estando comovida. A promotora assentiu, e depois, eles começaram a falar sobre me matar. Minha voz falhou um pouco. Sobre um acidente durante a lua de mel. Ricardo mencionou que já havia feito isso antes com outras mulheres, Marcela e Beatriz. Como a senhora se sentiu ouvindo isso? Como se meu mundo estivesse desmoronando. Admiti. O homem que eu amava estava planejando me matar. E pior, muito pior, era que meu filho estava ajudando. Meu próprio filho, que eu criei, que eu amei, estava participando ativamente do plano. Lágrimas começaram a escorrer, mas eu não as limpei. Deixei que o júri visse a minha dor. E o que Heitor disse durante essa conversa? Ele disse que estava cansado de fingir ser o filho perfeito, que queria o dinheiro que seria dele de qualquer forma. Ele perguntou quando receberia a parte dele dos 50 milhões de reais. Ouvi murmúrios no tribunal. O juiz bateu o martelo, pedindo silêncio. 50 milhões de reais se refere ao meu patrimônio, o valor aproximado de tudo o que eu construí durante a minha vida. Eles estavam dividindo meu dinheiro antes mesmo de me matarem. A promotora me fez repetir partes específicas da conversa. Cada palavra que eu falei era confirmada pela gravação que eles tinham como prova. Então, chegou a hora da defesa me interrogar. O advogado de Ricardo se levantou. Era um homem de meia idade, terno caro, expressão condescendente. Senhora Guimarães, ele começou. Não lhe parece demasiadamente conveniente que a senhora tenha gravado essa conversa inteira? Eu não planejei gravar, respondi. Meu celular estava no bolso do vestido com o aplicativo de gravação aberto, porque eu o havia usado para gravar algumas mensagens para Ricardo mais cedo. Ele continuou gravando sem que eu notasse. Ah, que sorte! Ele disse sarcasticamente. E a senhora, uma empresária experiente, quer que acreditemos que não notou que estava gravando? Eu estava escondida em um closet.
ouvindo meu filho e meu noivo planejarem me matar. Respondi firmemente. Eu não estava exatamente preocupada com o meu celular. Ou, talvez, ele sugeriu. A senhora estava encenando tudo isso. Talvez estivesse irritada porque seu filho não aprovava esse casamento. Talvez quisesse se vingar. Meu filho aparentava aprovar completamente o casamento, respondi. E por que eu inventaria que meu próprio filho quer me matar? Dinheiro, ele disse simplesmente. Com seu filho preso, a senhora mantém total controle sobre seu patrimônio. Ninguém para dividir, ninguém para questionar suas decisões. Eu ri. Foi uma risada curta, amarga. Meu filho já herdaria tudo quando eu morresse, naturalmente. Eu não precisava matá-lo para isso. Eu não ganhei nada com esta situação, exceto a perda do filho que eu amava. O advogado tentou algumas outras abordagens, sugerindo que eu estava mentalmente instável, que a gravação poderia ter sido editada, que talvez eu tivesse interpretado mal uma conversa inofensiva, mas a promotora objetou todas as vezes e o juiz acatou. A gravação estava muito clara. Havia sido verificada por peritos como autêntica. Então, foi a vez do advogado de Heitor. Ele era mais jovem, parecia menos cínico. A abordagem dele foi diferente. Senhora Guimarães, ele disse gentilmente. A senhora ama o seu filho? A pergunta me pegou desprevenida. Eu amava. Já não ama? Eu não sei o que eu sinto. Admiti. Ele é meu filho. Sempre será. Mas ele planejou me matar. Como eu reconcilio essas duas coisas? Exatamente, disse o advogado. Como um filho planeja matar a própria mãe? Não seria necessária algum tipo de coerção, manipulação? Objeção, disse a promotora. Especulação. Reformulo, disse o advogado. Senhora Guimarães, na gravação, quem iniciou a conversa sobre assassinato? Quem trouxe o assunto à tona primeiro? Ricardo, pensei novamente. E Ricardo é quantos anos mais velho que Heitor? 13 anos. Mais experiente, mais manipulador. A senhora mesma foi enganada por ele, não foi? Fui, admiti, relutantemente. Então, não é possível que Heitor, um jovem de 32 anos, também tenha sido manipulado, que Ricardo tenha plantado essas ideias na cabeça dele? Não, respondi firmemente, porque na gravação Heitor não soa coagido, ele soa animado. Ele riu, perguntou quando receberia o dinheiro. Essas não são ações de alguém sendo forçado, mas é o seu filho, insistiu o advogado. Certamente deve haver. Ele deixou de ser meu filho quando ele anuiu o meu assassinato. Eu disse, e minha voz ecoou pelo tribunal. Eu teria dado tudo a ele. Literalmente tudo. Ele só precisava esperar. Mas não. Ele queria agora e estava disposto a me matar para conseguir. Eu vi Heitor abaixar a cabeça. O interrogatório continuou por horas. Fui feita a repetir a história várias vezes, procurando por inconsistências. Não as encontraram, porque eu estava dizendo a verdade. Quando finalmente fui liberada do banco das testemunhas, eu estava exausta. Mas havia mais testemunhas. As famílias de Marcela e Beatriz testemunharam sobre as circunstâncias suspeitas das mortes. Peritos falaram sobre os métodos usados, sobre como os acidentes foram cuidadosamente planejados. E então, a promotoria trouxe sua testemunha surpresa. Era uma mulher que eu nunca tinha visto. Tinha perto de 50 anos, bonita, bem vestida. Quando ela foi chamada ao estrado, Ricardo ficou branco. Por favor, declare o seu nome para o tribunal, pediu a promotora. Meu nome é Daniela Campos, disse a mulher. Eu seria a próxima vítima de Ricardo. O tribunal explodiu. O juiz teve que bater o martelo várias vezes para restaurar a ordem. Daniela contou sua história. Como conheceu Ricardo em um clube de golfe 6 meses antes de ele me conhecer. Como ele foi charmoso, atencioso, perfeito. Como ele a pediu em casamento e ela aceitou. Mas então, ela disse, eu encontrei alguns documentos na casa dele sobre outras mulheres e comecei a desconfiar. O que a senhora fez? Contratei um investigador particular. Ele descobriu que Ricardo tinha vários nomes, várias identidades. Quando confrontei Ricardo, ele sumiu. Simplesmente se evaporou. Nunca mais o vi, até ver a foto dele nos jornais, preso pelo assassinato de várias mulheres. O testemunho de Daniela foi devastador para a defesa. Ela tinha documentos, e-mails, tudo comprovando que Ricardo havia tentado o mesmo esquema com ela. Ela escapara só por ser desconfiada o suficiente para investigar.
A defesa tentou descredibilizá-la, sugerindo que ela estava buscando seus 15 minutos de fama, mas ela tinha provas muito sólidas. Então, foi a vez de Ricardo e Heitor testemunharem. Ricardo subiu ao estrado primeiro. Tentou parecer calmo, sereno, mas dava para ver o suor em sua testa. O advogado dele o guiou através de uma narrativa cuidadosamente construída. Ricardo alegou que tudo foi um mal-entendido, que a conversa que eu ouvi foi tirada de contexto, que ele e Heitor estavam apenas brincando sobre cenários absurdos, não planejando realmente nada. Brincando? Repetiu a promotora quando chegou a vez dela de interrogar. O senhor estava brincando sobre matar Sofia Guimarães? Era um tipo de humor negro, disse Ricardo. Nós, Heitor e eu, desenvolvemos esse tipo de amizade. Fazíamos piadas, sobretudo. Piadas? Repetiu a promotora. E as outras mulheres? Marcela, Beatriz, as outras 3? Elas também foram piadas? Eu não matei ninguém, disse Ricardo firmemente. Essas foram todas tragédias reais, acidentes reais. Estão tentando me transformar em algum tipo de serial killer quando eu sou só um homem com azar que perdeu pessoas que amava. Azar? Murmurou a promotora. Senhor Montes, ou eu deveria chamá-lo de Silva ou Mendes. Quantos nomes falsos o senhor já usou? Eu mudei meu nome legalmente algumas vezes, ele admitiu, por razões pessoais. Razões pessoais como fugir de investigações? Objeção. Sustentada. Reformule, promotora. Ela mudou de tática. Senhor, na gravação, o senhor menciona valores específicos, 50 milhões de reais. O senhor menciona dividir o patrimônio de Sofia. Como o senhor explica isso se era apenas uma brincadeira? Estávamos especulando sobre, hipoteticamente, se algo acontecesse com Sofia. Conveniente? E o senhor especula sobre a morte de suas noivas? As perguntas continuaram incisivas, implacáveis. Ricardo tentou manter sua história, mas a promotora o desmontou peça por peça. Cada resposta dele criava mais contradições. Finalmente, ele saiu do estrado parecendo derrotado. Então, foi a vez de Heitor. Meu filho subiu ao banco das testemunhas lentamente. Parecia muito mais jovem do que seus 32 anos. Quase frágil. Eu sabia que era estratégia do advogado dele, mas ainda assim senti algo apertar em meu peito. O advogado dele o guiou gentilmente. Heitor alegou que foi manipulado por Ricardo, que tinha medo, que Ricardo o ameaçou. Disse que, se ele não cooperasse, ele mesmo seria assassinado. Mas na gravação, disse a promotora quando chegou a vez dela, o senhor não soa amedrontado, soa animado. Eu estava tentando parecer cooperativo, disse Heitor, para que Ricardo não suspeitasse que eu poderia denunciá-lo. Então, o senhor planejava denunciá-lo? Sim, eventualmente. Mas não o fez. Nem sequer avisou sua mãe sobre o perigo. Eu estava com medo, repetiu Heitor. Ricardo é perigoso, mas não tão perigoso a ponto de impedi-lo de perguntar quando receberia seus 25 milhões de reais, correto? Heitor piscou. Eu só estava seguindo o jogo dele. A promotora puxou um documento. Senhor Guimarães, o senhor abriu uma conta offshore 3 semanas antes do casamento planejado. Para quê? Ele hesitou. Investimentos. Investimentos? Não seria para receber o dinheiro que esperava ganhar com a morte de sua mãe? Não. Eu nunca... Nunca? O quê? Nunca planejou receber o dinheiro? Mas o senhor mesmo disse na gravação que merecia esse dinheiro, que havia passado a vida sendo o filho perfeito. Heitor me olhou, os olhos suplicantes. Eu não desviei o olhar, mas também não demonstrei nenhuma emoção. O senhor ama a sua mãe? Perguntou a promotora de repente. A pergunta o pegou de surpresa. Sim, eu amo. Curiosa forma de demonstrar amor, planejando assassinato. Eu não planejei nada. Foi tudo, Ricardo. Mas o senhor anuiu, o senhor riu, o senhor perguntou sobre a sua parte do dinheiro porque tinha medo. Medo? Repetiu a promotora. Senhor Guimarães, quantas vezes o senhor poderia ter denunciado Ricardo? Quantas oportunidades teve de avisar a sua mãe? Silêncio. O senhor tinha o telefone da polícia. Tinha acesso à sua mãe a qualquer momento. Poderia ter enviado uma mensagem anônima, uma ligação, qualquer coisa. Mas não o fez. Sabe por quê? Porque o senhor queria o dinheiro. Simples assim. O senhor via a sua mãe como um obstáculo entre o senhor e a riqueza que achava merecer. Não é verdade? Então olhe para a sua mãe agora, ordenou a promotora.
Olhe nos olhos dela e diga que o Senhor não queria que ela morresse. Heitor me encarou. Eu o encarei de volta. Meu rosto era uma máscara neutra. Ele começou, mas nada mais saiu. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Eu sinto muito, sussurrou. Mãe, eu sinto muito. O senhor sente muito pelo quê? Perguntou a promotora. Por ter planejado matar a sua mãe ou por ter sido pego? Ele não respondeu. Apenas continuou a chorar. Quando finalmente o dispensaram, ele passou por mim cambaleando. Tentou me tocar, mas um guarda o impediu. Os argumentos finais começaram no dia seguinte. A defesa argumentou que Ricardo era um homem inocente, perseguido pelas circunstâncias, que as mortes anteriores foram, na verdade, acidentes, que a gravação estava sendo mal interpretada. Para Heitor, argumentaram que ele era uma vítima de manipulação, um jovem assustado, coagido por um homem mais velho e perigoso. A promotoria pintou um quadro diferente, de um predador calculista e experiente que transformou o assassinato em um negócio lucrativo e de um filho ganancioso, disposto a matar a própria mãe por dinheiro. Sofia Guimarães, disse a promotora em seu argumento final, é uma sobrevivente. Poderia ter morrido no mar, mais uma vítima trágica de um acidente. Mas por pura sorte, por ter decidido fazer uma surpresa romântica, ela ouviu a verdade e foi corajosa o suficiente para não apenas salvar a própria vida, mas para trazer justiça para Marcela, Beatriz e todas as outras. Ela apontou para Ricardo e Heitor. Estes homens viam mulheres bem-sucedidas não como pessoas, mas como fontes de renda, como alvos. Eles planejaram meticulosamente, executaram friamente e teriam continuado se Sofia não os tivesse exposto. O júri saiu para deliberar. Foram 3 dias de espera. 3 dias onde eu mal consegui comer ou dormir. Passava as noites revivendo cada momento, cada palavra da gravação, cada olhar de Heitor durante o julgamento. Finalmente, veio o veredito. O tribunal estava cheio novamente. Sentei-me na primeira fila. A doutora Cláudia de um lado, Marcos do outro. No caso do Estado contra Ricardo Montes, começou o presidente do júri. Pelo crime de assassinato em primeiro grau de Marcela Santos, encontramos o réu culpado. Ouvi gritos abafados atrás de mim, a irmã de Marcela chorando. O presidente continuou. Culpado de assassinato em primeiro grau de Beatriz Lima, culpado de 3 outras acusações de homicídio, culpado de conspiração para cometer assassinato contra Sofia Guimarães. Ricardo permaneceu imóvel enquanto cada veredito era lido. No caso do Estado contra Heitor Guimarães, continuou o presidente, pelo crime de conspiração para cometer assassinato, encontramos o réu culpado. Senti algo se quebrar dentro de mim. Mesmo esperando, mesmo querendo justiça, ouvir meu filho ser declarado culpado foi como levar um tiro no peito. Heitor desabou na mesa, soluçando. O advogado dele tentou consolá-lo, mas não havia consolo para aquilo. A sentença veio 2 semanas depois. Ricardo recebeu 5 sentenças de prisão vitalícia consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Morreria na prisão. Quando a sentença foi lida, ele sequer reagiu. Apenas olhou fixamente para a frente, como se já estivesse morto. Heitor recebeu 25 anos com possibilidade de liberdade condicional depois de 15. O juiz foi duro em suas palavras. Senhor Guimarães, ele disse, o senhor traiu a confiança mais sagrada que existe, a confiança entre mãe e filho. O senhor não só planejou tirar a vida da mulher que lhe deu a vida, mas o fez por pura ganância. Espero que use seu tempo na prisão para refletir sobre a magnitude do que tentou fazer. Quando terminou, quando os guardas os levaram, Heitor me olhou uma última vez. Mãe, ele disse, a voz embargada, você pode me perdoar algum dia? Olhei para aquele homem que um dia foi meu bebê. Não sei, respondi honestamente. Pergunte-me daqui a 15 anos. Foi a última vez que falei com ele. Os meses seguintes foram de reconstrução. A mídia eventualmente seguiu em frente, encontrando novas histórias. A fundação que criei continuou a crescer, ajudando cada vez mais famílias. As famílias de Marcela, Beatriz e as outras vítimas se tornaram parte da minha vida. Nós nos reuníamos periodicamente, compartilhando lembranças daquelas que perdemos, garantindo que nunca fossem esquecidas. Eu vendi a empresa. Não podia mais trabalhar lá. Não. Quando cada canto me lembrava de Heitor,
de como eu achava que estávamos construindo algo juntos. Vendi por um valor justo e usei o dinheiro para expandir a fundação. Mudei de casa também. Não podia mais morar no lugar onde criei meu filho, onde cada cômodo tinha lembranças dele. Comprei um apartamento menor, mais simples, no bairro de Pinheiros. Comecei de novo. A terapia ajudou. Foram meses de sessões dolorosas, desempacotando cada camada de traição, de dor, de culpa. Sim, culpa. Porque por mais que eu soubesse, racionalmente, que não era minha culpa, parte de mim continuava perguntando: onde foi que eu errei? Quando meu filho se transformou em alguém capaz de planejar meu assassinato. Você não errou, minha terapeuta repetia. Algumas pessoas simplesmente fazem escolhas erradas, escolhas cruéis, e isso não é um reflexo de você como mãe. Mas levou tempo para aceitar isso. 1 ano depois do julgamento, recebi uma carta. Era de Heitor. Fiquei olhando para o envelope por dias antes de ter coragem de abri-lo. Quando finalmente abri, encontrei páginas e páginas da caligrafia dele, aquela mesma letra que eu vi em cartões de Dia das Mães, em bilhetes carinhosos, em desenhos infantis. Ele pedia desculpas. Dizia que entendia se eu nunca o perdoasse, que estava em terapia na prisão, tentando entender por que fez o que fez, que a ganância, o ressentimento, a inveja haviam envenenado o coração dele aos poucos, ano após ano. Eu te via trabalhando tanto, ele escreveu, construindo esse império, e comecei a sentir como se fosse meu por direito, como se você me devesse aquilo. Esqueci que você não me devia nada, que tudo o que você fez foi por amor, não por obrigação. Ele falava sobre Ricardo, sobre como foi seduzido pela ideia de riqueza rápida, como Ricardo alimentou o ressentimento dele, validou a ganância, transformou-a em um plano concreto. Mas eu não posso culpar só a ele, ele escreveu. Fui eu quem escolheu escutar, fui eu quem anuiu, fui eu quem riu sobre a sua morte, e eu vou carregar isso pelo resto da minha vida. Terminava dizendo que não esperava resposta, que não esperava perdão, que só queria que eu soubesse que ele estava tentando ser uma pessoa melhor. Guardei a carta. Não respondi. Eu ainda não estava pronta. 2 anos se passaram. Depois 3. Eu fiz terapia, viajei, conheci gente nova, aprendi a confiar de novo, lentamente. Fiz novas amizades, cultivei novos hobbies. Descobri quem era Sofia sem ser a mãe de Heitor, sem ser a CEO de uma empresa. E eu aprendi algo importante. Eu era forte, mais forte do que jamais imaginei. Havia sobrevivido à traição suprema. Havia ficado escondida em um closet, ouvindo meu filho planejar meu assassinato. E não só sobrevivi, mas lutei. Havia exposto 2 criminosos, trazido justiça para vítimas esquecidas, transformado minha tragédia em algo que ajudava outras pessoas. Aos meus 58 anos, eu não era mais aquela mulher ingênua que se escondeu no closet, esperando surpreender o noivo. Era alguém que conhecia o lado mais sombrio da humanidade e escolheu não se tornar cínica. Alguém que foi traída pela própria família e escolheu continuar a amar, só que com mais cuidado. No meu aniversário de 59 anos, fiz algo que não fazia em 3 anos. Fui visitar Heitor. Ele havia mudado. Estava mais magro, mais velho do que seus 35 anos deveriam parecer. Mas havia algo diferente nos olhos dele, algo que poderia ser remorso genuíno. Sentamo-nos separados pelo vidro, telefones nos ouvidos. Oi, mãe, ele disse, e a voz dele estava rouca. Oi, Heitor, respondi. Ficamos em silêncio por um longo momento. Obrigado por ter vindo, ele disse finalmente. Eu não esperava. Eu também não, admiti. Eu não sei por que vim. Talvez para ver se você realmente mudou. Ou talvez para ver se eu mudei o suficiente para sentar aqui sem te odiar. Mas você mudou? Pensei sobre isso. Eu não te odeio. Não mais. Mas também não sei se consigo te amar como antes. Aquele Heitor, o filho que eu amava, morreu naquela suíte de hotel. Você é outra pessoa agora. E eu também sou. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu sei. E eu não espero que você me ame. Eu só espero que um dia, talvez, você consiga me ver como um ser humano que cometeu um erro terrível e está tentando ser melhor. Matar a sua mãe não é um erro, Heitor. É uma escolha. Você tem razão. Foi uma escolha. A pior que eu já fiz. Conversamos por 40 minutos. Não foi uma reconciliação. Não foi perdão.
Foi apenas dois estranhos que um dia foram mãe e filho tentando encontrar algum tipo de paz. Quando me levantei para ir embora, ele perguntou: "Você vai voltar?" "Não sei", respondi honestamente. "Talvez um dia, mas não espere. Não ponha sua redenção em minhas mãos. Essa é uma jornada sua." Deixei a prisão e dirigi para casa enquanto o sol se punha, e me dei conta de algo. Eu estava em paz. Não uma paz completa, não uma paz sem cicatrizes, mas paz, de toda forma. Hoje, aos meus 60 anos, olho para trás e vejo minha vida em 3 partes. Antes daquele dia na suíte de hotel, durante aqueles meses terríveis de investigação e julgamento, e depois, a reconstrução. A Fundação Justiça para Ela ajudou mais de 50 famílias a conseguir investigações adequadas em mortes suspeitas. 3 casos resultaram em prisões. 20 famílias conseguiram, finalmente, enterrar seus entes queridos sabendo a verdade. Eu escrevi um livro sobre minha experiência. O dinheiro foi todo para a fundação. Eu dou palestras sobre sinais de alerta em relacionamentos, sobre como predadores escolhem suas vítimas, sobre a importância de confiar nos seus instintos. E sim, eu, eventualmente, aprendi a confiar de novo. Conheci gente boa, fiz novas amizades, até tive alguns encontros casuais. Nada sério, talvez nunca mais seja. Mas está tudo bem, porque eu aprendi que não preciso de outra pessoa para me completar. Eu sou completa sozinha, forte sozinha, viva, muito viva, sozinha. Às vezes à noite, ainda penso naquele momento no closet, nas vozes de Ricardo e Heitor planejando minha morte. E eu dou graças. Dou graças por ter decidido fazer aquela surpresa boba. Dou graças por ter ouvido a verdade, por mais dolorosa que fosse, porque a verdade me salvou, a verdade me libertou, e a verdade me deu a chance de recomeçar. Aos meus 60 anos, estou recomeçando. E desta vez, estou fazendo certo. Agora, se você gostou dessa história, clique em inscrever-se e me diga nos comentários que parte te deixou de queixo caído. Ah, e não se esqueça de tornar-se membro para ter acesso a vídeos exclusivos que eu não posto aqui. Eu te espero lá.